A escalada de Alexandre Ramagem na disputa pela prefeitura da Cidade Maravilhosa vem assustando quem já estava no clima de já ganhou. A esquerda carioca, liderada por Marcelo Freixo, Jandira Fegali e Benedita da Silva, cogita agora abertamente o voto útil em Eduardo Paes. Isso porque havia um candidato da esquerda, o candidato do PSOL, Tarcísio Mota, ele segue na disputa, mas está vendo os aliados pedindo voto útil em Eduardo Paes para derrotar Alexandre Ramagem. E aí, o candidato, Tarcísio Mota, esbravejou nas redes sociais. Vamos ver. E, historicamente, o que a gente vê no mundo inteiro é que quando a esquerda recua, quem avança é exatamente a extrema-direita. Todas as vezes que a gente deixa a insatisfação, o espírito de mudança nas mãos da extrema-direita, são eles que vencem, Freixo, como te venceram em 2022 com Cláudio Castro, quando você apresentou um projeto para lá de recuar. E do outro lado, Alexandre Ramagem terá o apoio presencial de Jair Bolsonaro para turbinar a campanha nessa reta final. O ex-presidente está na capital fluminense. Pesquisa da Atlas Intel divulgada na última segunda-feira, dia 30, apontou que Paes tem 49% das intenções de voto contra 32% de Alexandre Ramagem. Queria te ouvir também, Musa, sobre essa disputa no Rio de Janeiro, em que, como a gente mostrou aqui no início, havia esse clima de já ganhou, o Eduardo Paes, segundo alguns levantamentos, com possibilidade de eleição em primeiro turno, e agora já não tem mais essa garantia de que vai terminar domingo, né? Pelo contrário, o movimento é oposto, queda do Eduardo Paes, uma arrancada do Alexandre Ramagem, com Bolsonaro no Rio de Janeiro agora. Já hoje, ele vota no Rio, né? Então o ex-presidente deve ficar lá no Rio de Janeiro, vai participar dessa reta final da campanha. É um movimento semelhante ao de São Paulo, né? Em que a direita está apresentando crescimento na reta final, né, Musa? E a gente vê também, como no caso de São Paulo, no Rio de Janeiro, é outra coincidência, só antes de te passar, esse pedido de voto útil, né? A Tabata Amaral aqui em São Paulo tem se queixado disso, de uma ofensiva pelos votos dela por parte do Guilherme Boulos, e no Rio de Janeiro, o candidato do PSOL, Tarcísio Mota, sofrendo com um pedido de voto útil para o Eduardo Paes, né, Musa? A esquerda está sentindo, né, Brown? A esquerda está sentindo que esse movimento está tomando corpo no Brasil inteiro. Então, isso fica bastante claro. Veja, assim, o Rio de Janeiro não pode reeleger ou colocar Eduardo Paes ali para governar a cidade. Basta estudar um pouco, ver um pouco quem é Eduardo Paes, do que ele fez parte, como ele participou historicamente, como está a cidade do Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos. Enfim, o brasileiro, a gente precisa aprender a votar melhor, isso está claro, mas é um processo de aprendizado, e esse processo eu acho que vem crescendo. Claro, é um processo, inclusive, de aprendizado por parte dos políticos, né? E entender o que é uma ideologia mais à direita, entender quais são as demandas da população. Eu estava até assistindo um trecho, que eu vi um recorte na internet, da Globo News, em que eles estavam falando que a direita nova, ou seja, os novos parlamentares de direita, olha como é patético, eles chegam a falar abertamente que isso é um risco para o Brasil, porque esses novos influencers do legislativo brasileiro, eles não querem dinheiro, com eles é difícil negociar, porque eles têm o lado da rede social que fala com o povo. Então nós chegamos no escárnio de achar normal que políticos façam negociata com dinheiro público para conseguir votos. É justamente isso que representa Eduardo Paes, Guilherme Boulos, enfim, essas pessoas que estão lá para viver parasitando em cima do dinheiro dos outros. Então, esse movimento da direita crescendo, das pessoas entendendo o que significa isso, também é um processo de aprendizado. Estamos evoluindo. Eu acredito que vamos evoluir ao longo do tempo, mais pessoas participando do processo político e compreendendo que, para esses políticos tradicionais, nós somos meros fantoches que nos manipulam para angariar votos. Então, a esquerda está percebendo, e você vê que uma figura como essa que você colocou na tela, pedindo voto útil no Eduardo Paes, mostra claramente que, repito, a esquerda está sentindo, está vendo que nós somos maioria.